Bom, gente, vamos lá então. Está muito claro aqui na frente? Nossa, vocês vão dormir, não? Tá bom. Bom, gente, vamos lá então. Bom, meu nome é Marcelo e o Luiz Marcelo pediu para conversar com vocês hoje sobre a Sara, tá? Tem alguns pontos, principalmente quando eu falar de ventilação, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Que é uma parte meio extensa e acaba sendo maçante, tá bom? Bom, isso aqui é o que eu gostaria de discutir com vocês, né? Como fazer o diagnóstico, quais são as etiologias mais comuns no sentido de o que tratar, falar sobre o suporte respiratório pré-ventilação mecânica invasiva e esse tema aqui que a gente vai chegar lá, que é quando intubar um paciente com SARA. Depois da intubação, como ventilar, depois alguma coisa sobre o suporte respiratório, o que lembrar de mais importante, depois sobre um item que, infelizmente, não são todos os pacientes que vão ter oportunidade de chegar a receber, mas sobre a reabilitação, e que os pacientes e os familiares precisam saber, além de nós também. Bom, vamos ver uma situação. Então, vamos pensar que é um homem trans, de 32 anos, médico, sem nenhuma comorbidade, certo? Atleta, vem com uma história de 5 dias de febre alta, 40 graus, tosse sem escarro, dispneia progressiva e dores pelo corpo. Levado para a sala de emergência e imediatamente para a UTI. No exame físico, foi encontrado dessa forma, coisas relevantes: estado regular, cianótico, 98 de frequência cardíaca, pressão boa, tempo de enchimento capilar ultra rápido, uma frequência respiratória de 40, confortável, crepitações bibasais, saturando 62% em ar ambiente. Tá? Foi colocado oxigênio suplementar para esse paciente antes de ir para a UTI. Esses eram os exames de chegada. Tinha uma leucocitose, 120 mil plaquetas, creatina de 1,8, nada mais chamava atenção aqui em cima. Na gasometria, uma PO2 em ar ambiente de 25, um lactato de 1,7 mex por litro, ou seja, ou milimol por litro, tanto faz, 15 miligramas por decilitro na nossa medida, com PCO2 de 22, pH 7,42, uma fração de ejeção no POCUS de 75%. Essa radiografia, certo? Perguntas. Qual é o diagnóstico sindrômico desse paciente? Vamos lá, gente. Sindrômico. Alguém risca falar em insuficiência respiratória? Insuficiência respiratória acho que é um diagnóstico sindrômico. Se alguém quiser falar de disfunção de múltiplos órgãos, não está errado, né, gente? Já tinha disfunção renal também, provavelmente aguda instalada. Bom, se for pensar em insuficiência respiratória, do ponto de vista anatômico, qual será que é a causa, com essa história que vocês viram, com a radiografia que vocês viram, com o ecocardiograma dos exames laboratoriais, qual será a causa anatômica de onde veio a situação que causou infiltrado pulmonar na insuficiência respiratória? História de pneumonia, né? Tá bom. E qual a provável causa etiológica? Quer dizer, que causou a pneumonia, que causou a insuficiência respiratória? A história parece viral, né? Só lembrar que é a causa mais importante de pneumonias que ficam internados no hospital. O pneumococo caiu de posição, hoje é a terceira nos Estados Unidos, e aqui no HC está empatado com o rinovírus, tá bom? Bom, então vamos lá. Falar um pouco sobre o diagnóstico. Essa insuficiência respiratória, gente, é uma insuficiência respiratória importante, certo? Provavelmente esse doente tem uma siminangústia respiratória aguda. Como que a gente faz o diagnóstico disso? Eu só vou contar um pouco da história para a gente chegar nos critérios que a gente usa hoje, tá? Bom, essa aqui é a primeira descrição não escrita. Escrita de 1821 do próprio René Laennec, que foi o descritor do nosso estetoscópio. No livro dele, de tratado de doenças dos pulmões, ele já falava sobre um edema agudo de pulmão não cardiogênico, ou seja, a SARA. Mas a primeira descrição estruturada que a gente tem é essa de 1967, do Dr. David Ashball. Esse manuscrito que eu estou mostrando para vocês, hoje, é o segundo manuscrito mais citado dentro da medicina intensiva. Tá? E provavelmente vai se tornar o primeiro logo, porque o primeiro é o Apache está caindo em desuso, então talvez seja. Mas a importância dele está aqui, ó. Quais são os critérios usados para o diagnóstico de síndrome de angústia respiratória aguda?
Dispneia, taquipneia, cianose, redução da complacência, que nem sempre era medida, e quando dava para fazer um raio-x. Tá? Lembrando que ele escreveu 12 pacientes, a maior parte dos pacientes foram politraumatizados. Foi a primeira vez que alguém usou algum grau de pressão positiva para dar o suporte respiratório para os pacientes. Mas perfeito, essa é a primeira descrição. A gente passou um período bastante grande sem ter muito objetivo para fazer o diagnóstico de SARA. Até que, isso aqui, olha, em 1988, veio essa descrição, que eram, salvo engano, 46 ou 49 pacientes sépticos, que alguns deles evoluíram com ciência respiratória. E esse grupo descreveu esses critérios para fazer o diagnóstico de SARA. Olha o primeiro autor, o Dr. John Murray. Esses são os critérios de Murray, que eram usados até pouco tempo atrás. Hoje, ele é usado com um score de gravidade, também conhecido como LIS, né, Lung Injury Score. Tá bom? Mas só lembrando, ele nasceu de pacientes sépticos, isso daqui. Bom, olha só, ele pontou, a proposta dele foi desse jeito, de só chamar de SARA quem tivesse um Lung Injury Score de 2.5. Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás. Vejam que eram 4 dimensões. Se falava do infiltrado, o grau de hipoxemia, do PIP que usava e da complacência dos pulmões. Tá bom? Se você não tivesse um desses itens, era só pular, em vez de dividir a média por 4, dividia por 3 ou por 2, o que você tivesse nas mãos para medir. Olha, gente, alguns estudos, para vocês terem uma ideia, 4 estudos dos mais importantes de ventilação mecânica foram pré-época do consenso americano e europeu. Entre eles do Marcelo Amato. O estudo Marcelo Amato não usou os critérios do consenso americano, usou os critérios de Murray, tá bom? Então, para ele, o critério de inclusão foi esse, Murray acima de 2,5. Bom, em 1994 veio a primeira reunião de conferência de consenso para definir o que era a SARA, que é essa que estou mostrando para vocês. Onde aí acho que os maiores nomes da atualidade, inclusive, da ventilação mecânica, participaram do consenso. Olha, gente, consenso, nessa época foi assim. Vamos chamar um monte de gente que gosta do assunto, e aí, o que vocês acham que é importante para a gente definir SARA? Eu acho que tem que pôr hipoxemia. Todo mundo concorda? Beleza, vamos pôr hipoxemia. Eu acho que tem que ter raio-x. Todo mundo concorda? Beleza, vamos pôr raio-x. Foi assim. Ou seja, a gente não tinha números, nenhum banco de dados para validar isso como preditor de algum desfecho importante, como, por exemplo, chance de morrer. Tá bom? Então, foi uma conversa entre amigos que saíram nessas 4 dimensões: o tempo, oxigenação, infiltrado e a ausência de patologia cardíaca, que aqui era medida pelo catéter arteriopulmonar. Tá bom? Só uma coisa importante. Olha, gente, presta atenção que nessa época, entre 200 e 300, até 2012, isso não era SARA, isso era chamado de lesão pulmonar aguda. SARA era só abaixo de 200, tá bom? E aqui, sem nível de PIP. Até que em 2012 vieram os critérios de Berlim. Gente, a conferência de Berlim foi interessante, porque se tentou fazer foram 2 bancos de dados usados, um de Milão, outro dos australianos. Nessa mistura de pacientes, tentaram validar vários jeitos de predizer de forma simples se um doente com infiltrado pulmonar difuso tinha maior chance ou menor chance de morrer. Resumindo, caíram nas mesmas dimensões, critérios muito parecidos, só voltar aqui. A única coisa que no time entraram 7 dias, entre 200 e 300 passou a ser SARA leve, e essa independente da PIP virou 5, tá? Infiltrado radiológico, podia ser radiológico, tomográfico ou no ultrassom. E você tinha outros critérios para falar de ausência de patologia cardíaca. Inclusive, você podia ter uma doença cardíaca, só que se tivesse fatores de risco, você podia passar em cima disso e chamar isso de SARA da mesma forma. Fatores de risco para o doente evoluir com SARA, quis dizer, tá bom? Bom, só que assim, a gente, por exemplo, pedir para colocar 5 de PIP para fazer diagnóstico de SARA não é uma coisa fácil. Isso aqui é a modificação de Kigali, tá, em Ruanda. E não é só para os africanos que é difícil, não. Para a gente, aqui na sala de emergência, às vezes, né, na enfermaria, com certeza, é difícil de fazer esse diagnóstico, colocar 5 de CPAP em alguém para fazer o diagnóstico. Então, algumas modificações foram feitas, né? Entre elas, para não ter que ficar coletando gases de todo mundo, começou-se a usar a relação SF, em vez de PF. Menor que 315, desde que os doentes saturassem menos que 97%. Acima de 97%, provavelmente não tinha SARA. Mas se os doentes saturassem ar ambiente abaixo de 97%, dava para usar a relação SF. Raio-X não era obrigatório.
Se tivesse ultrassom, qualquer coisa, ótimo, vamos usar, tá bom? Só que tem uma coisa. Por exemplo, o dente está com 2 litros de catéter nasal tipo óculos, ou o dente está com 2 litros de catéter nasal tipo nasofaríngeo. São diferentes? São diferentes. Quanto que está dando de FO2? Ninguém sabe direito, vai depender muito do volume minuto do paciente. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês é o EPIC-2, que foi um estudo epidemiológico de infecções, mas isso não importa agora. Importa que o que eles definiram como uma taxa de FO2 para cada mecanismo que a gente usa de suporte para oferecer, aumentar a quantidade de oxigênio no gás alveolar do paciente. Tá bom? Isso aqui é 100% real? Provavelmente não, mas é um jeito de se mecanizar, de se padronizar a FO2 dos pacientes. Então, eu estou mostrando isso porque é a sugestão de Kigali, por exemplo, usar desse jeito. E aí veio a definição nova aí do ano passado, que na verdade mudou muito pouca coisa, é muito parecida com Kigali. Tá? Então, desde que os doentes tenham fator de risco, o resto até perde um pouco de importância. E entrou a relação SF, se possível, use PIP, se não for possível, não use PIP. E o catéter nasal de alto fluxo entrou na definição agora, tá bom? Bom, gente, então, são 4 dimensões, não é necessário, absolutamente obrigatório, não é obrigatório ter o 5 de PIP, a gente pode usar catéter de baixo fluxo, catéter de alto fluxo, máscara não renalante, a Venturi, seja lá o que for, tá, para fazer o diagnóstico. Falar um pouco sobre epidemiologia da doença, antes da gente voltar lá para a nossa paciente. Esse aqui é o LungSafe. O LungSafe juntou na Europa inteira, foram 29.144 pacientes em ventilação mecânica. Só para chegar ao final, que eles conseguiram isolar 10% desses 29 mil pacientes com SARA. Interessante, né? Não é um número pequeno, é um número que chama atenção. Só que são os ventilados, tá? Não são os que chegam, por exemplo, com catéter de alto fluxo, que podiam estar aí no meio e não entraram. Eu trouxe o gráfico de probabilidade de sobrevida para 28 dias aqui do LungSafe para mostrar uma coisa para vocês. A gente se baseia muito na hipoxemia. Isso não é assunto para hoje, mas hipoxemia não é um fator associado, pode ser que seja causador de morte? Provavelmente é em alguns pacientes, mas não em todos. Às vezes a hipoxemia está ali, é super importante no paciente, mas ele está encefalopata, tem uma hepatopatia aguda, está plaquetopênico, tem uma disfunção renal grave, uma disfunção cardiovascular grave. Qual será que foi o papel da hipoxemia se esse paciente for evoluir para a morte? Difícil a gente dizer, né? Então, eu trouxe esse gráfico mais para a gente ter essa ideia. Olha que interessante, se a gente pega os doentes com SARA grave, moderada e leve, não é uma separação super importante, né? Existe, mas não é super importante, tá? Só para a gente ter isso na cabeça. Hipoxemia é marcador de chance do doente morrer, sim, mas precisa tomar um certo cuidado. Talvez ele venha junto com um pacote que é muito mais amplo do que só a hipoxemia. Bom, esse é um estudo ainda do ponto de vista epidemiológico interessante, que é de um condado estadunidense, que eu não lembro o nome, está aqui, King County, do professor Gordon Rubenfeld, que é um estadunidense que agora é o coordenador do UTI do Sunnybrook no Canadá. O que eu queria mostrar aqui para vocês, olha, de todos os doentes que durante um mês foram internados na UTI, olha só, 18% deles tinham SARA. Interessante, né? 26 dos que foram escaneados, quer dizer, que não foram para a UTI por conta de pós-operatório, que ia ficar pouco tempo. Aí sobe para 1/4 dos pacientes. É um número assustador, né, gente? Então, só para a gente ter uma ideia. Lembrando que o LungSafe eram todos os doentes ventilados. Podia até ter doente cirúrgico que ia ficar pouco tempo entubado. Tá? Bom, perfeito. Nosso paciente chegou, colocamos oxigênio, ela melhorou da oxigenação. O que a gente precisa fazer com ela? Acho que dá para a gente dividir em 2 coisas. A gente deu um diagnóstico sindrômico e foi atrás de uma causa anatômica etiológica para aquele diagnóstico sindrômico. Acho que o mais importante, nesse momento, claro, dar suporte ao paciente, mas depois do suporte, é tratar a causa disso, certo? Então, quais são as causas mais frequentes que levam o doente a ter uma insuficiência respiratória grave a ponto de preencher critério para uma SARA? Esse estudo que eu trouxe aqui para vocês é o ART, é o estudo brasileiro. Acho que nada mais interessante que a gente ver uma coisa regional, local nossa. Então, olha só, são 1.010 pacientes aqui.
A primeira causa está aqui na seta número 1, pneumonia. Perfeito. Vamos parar aqui um pouquinho, gente. A gente está falando de SARA, então a gente já viu que é um diagnóstico sindrômico, tem várias causas. Perfeito. A primeira causa é pneumonia, certo? Pneumonia tem várias outras causas. Então, só para a gente parar e fazer uma reflexão. SARA é muito heterogênea. Por quê? Porque pode ter várias causas, das infecciosas, por exemplo, que é um dos itens que pode causar SARA, e tem outras causas, tem inúmeras outras causas. Então, é uma síndrome muito heterogênea. É difícil a gente colocar todos os pacientes no mesmo pacote. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter bem claro na cabeça. Tudo que a gente está vendo é a média de pacientes. Provavelmente, a maior parte deles representados por doentes com infecções. Tá bom? Bom, a segunda causa mais comum, olha só, sepsis ou choque séptico. Doente que tem diagnóstico de sepsis ou choque séptico. Quer dizer, uma causa secundária frente, provavelmente, à disfunção de múltiplos órgãos. Terceira veio a aspiração. E a quarta veio aqui outras cirurgias grandes. E olha que assim, isso aqui já caiu de 54%, 55% para 4% de incidência. Tá bom? Então, a infecção é a causa mais comum, resumindo. Tem outros diagnósticos aí que a gente pode passar na cabeça, né? Embolia de pulmão. Lembrando que embolia de pulmão pode infiltrar o pulmão também, né? Hemorragia alveolar, outras doenças intersticiais crônicas, fibrose, neoplasia, gente, neoplasia. A gente teve uma experiência aí 2 anos atrás de buscar uma doente fora com a SARA grave e no final era adenocarcinoma. Uma menina jovem, tinha 30 anos, mas enfim, e edema pulmonar, tá bom? Bom, só para vocês terem uma ideia dessa história do edema pulmonar, isso aqui é o LIPS, que foi um score que hoje, inclusive, esse site que abre essa planilha que está aí para você já está em desuso, não, desculpa, ele está inutilizado, está fora do ar. O LIPS foi um score criado para a gente tentar diferenciar o que era edema pulmonar de origem cardiogênica e não cardiogênica. Olha, gente, é muito difícil, mesmo com isso. Hoje você tem um doente que tem edema pulmonar, só que ele tem uma pneumonia, está evoluindo com insuficiência renal, com encefalopatia, plaquetopênica, você tem outras disfunções. É um doente que fácil pode vir com uma SARA. E se ele infiltrar para onde falar que é congestão, só congestão é difícil, né? Então, assim, é uma coisa que se caiu um pouco de desuso. Hoje, às vezes, fica muito difícil a gente diferenciar edema cardiogênico de não cardiogênico de pulmão. O fato é que o estudante tem fator de risco, pense como se fosse de origem não cardiogênica. Tá? Bom, é uma síndrome que cursa com hipoxemia. Então, suporte respiratório, junto com o tratamento da causa de base, é uma coisa que tem que vir em paralelo, certo? Para falar do suporte respiratório, vamos lembrar um pouquinho do que a gente conhece, do pouco que se conhece da fisiopatologia. Tá? Olha, gente, esse aqui é o primeiro estudo anatomopatológico, que dividia aqui em 3 fases, né? Desculpa, exudativa, proliferativa e fibrótica. Mais ou menos o que acontece é isso aqui. Não é que assim, acabou uma, começa a outra, começa a outra. Eu não trouxe o estudo do professor Andrés Esteban, que ele trouxe aqui, ele só trouxe, por exemplo, fibrose maciça. Né? E você só começa, assim, começa a perceber a partir do 3º, 4º dia no anatomopatológico dos pacientes. Mas olha, todos começam juntos. O que existe é o período de picos, períodos de maior intensidade daquele achado, exudativo, proliferativo, fibrótico, em momentos diferentes. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar isso aqui. No primeiro dia de SARA, a gente já tem marco de proliferação colágeno importante. Eu estou falando isso para vocês, gente, porque é importante a gente lembrar de uma coisa. No grupo EDS Network, que a gente vai chegar no estudo deles, no estudo ARMA, no 28º dia dos doentes que ainda estavam em ventilação mecânica, que era mais ou menos 45% dos doentes, era SARA de verdade. 45% dos pacientes, depois de 1 mês do diagnóstico, ainda estavam ventilando. Tá? Eles tinham complacência média de 28, ainda baixa. E assim, por que disso? Porque a gente tem um remodelamento pulmonar que é bastante intenso, né? Os doentes fibrosam o pulmão, tem essa fase fibrótica proliferativa, e ela começa no primeiro dia. Ela pode ter o pico lá para várias horas, lá para o seu 7º até o 10º dia, mas ela começa no primeiro dia, tá? Então, assim, não adianta a gente esperar que um doente depois, foi bem ventilado, daqui 7 dias está com a complacência normal. Pode acontecer, realmente pode. Mas se acontecer, é melhor a gente pensar que talvez não fosse uma SARA de verdade isso. Pode ser um edema de pulmão, tá bom?
Bom, vamos lá então. Do ponto de vista também de persistência de doença, esse aqui é um estudo francês, só para mostrar para a gente que os doentes que depois de 14 dias ainda tem infiltrado persistente, hipoxemia persistente, você vai lá e biopsia o pulmão, a maior parte deles, de 83, um pouco mais de 50%, ainda tinham dano alveolar difuso, que é o grande marco histológico da SARA. Tá? Bom, interessante. Isso é só para a gente ter na cabeça. Esse estudo, ele serve para deixar um recado para a gente. O dente está com uma SARA persistente. Vale a pena biopsiar o pulmão dele? Olha, se você está pensando no doente que ele tem risco de ter alguma doença infecto-contagiosa específica, que você não conseguiu fazer o diagnóstico, mas você acredita que é uma doença específica, vale a pena. Mas se não for por isso, talvez o achado vai ser esse aqui, lesão alveolar difusa mais uma cicatriz do paciente. Tá bom? Bom, no suporte respiratório a gente vai ter oxigênio, que a gente pode colocar como catéter baixo, alto fluxo, máscaras de diversos tipos. Da ventilação não invasiva, os CPAP, os adesivos de pressão e a ventilação invasiva. Agora, gente, para a gente passear nesse suporte, quando que eu vou escolher um, quando que eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Gente, essa é uma pergunta que, se fosse fácil responder, acho que não precisaria do ser humano cuidando do outro ali, pelo menos nesse tipo de doente. Isso é uma coisa difícil de responder. A gente nunca vai ter uma resposta e provavelmente cada paciente é diferente do outro. Cada um é um. Mas, em geral, esses são os 4 pilares que fazem a gente tomar essa decisão. Quer dizer, o grau de hipoxemia. Então, um doente extremamente hipoxêmico começa a coçar para entubar o doente, por exemplo, certo? Conforto respiratório. Um doente está extremamente desconfortável, muito desconfortável, acho que ninguém deixaria de entubá-lo para colocar em ventilação mecânica invasiva. Outras disfunções. O dente não está tão hipoxêmico, tem uma relação PF ali de seus 140, 120, mas tem cefalopata, subindo droga, disfunção renal, plaquetopênico, ictérico, talvez seja melhor pensar em entubar esse dente um pouco antes do que pensaria em outros pacientes, certo? E nível de cuidado. A gente vai chegar a essa conclusão mais tarde, que hoje a gente faz tanta coisa e pouca coisa tem impacto de verdade, né? Mas por que será? Acho que uma das grandes coisas que se ganhou com o tempo de história na medicina intensiva foi o cuidado. Então, assim, se você tem um doente que você consegue oferecer um cuidado, uma equipe multiprofissional perfeito para ele, que a chance de ele infectar é pequena, de ter lesão por pressão é pequena, a gente, pouco provavelmente, qualquer uma dessas coisas aqui não vai fazer muita diferença para o paciente. Agora, você está num lugar que você tem um profissional para cuidar de, vamos exagerar, 40 pacientes, talvez a gente tenha uma forma de pensar um pouco mais simples, seja mais seguro para o paciente, tá bom? Mas, enfim, nesse momento que o doente está lá, extremamente hipoxêmico, a nossa paciente está extremamente hipoxêmica, chegou saturando 62, a gente colocou lá uma máscara inalante, agora ela está saturando 88, 90%. Só que está confortável, então a gente opta por não entubar. Qual a primeira coisa que vem na cabeça? Hipoxemia, está todo mundo preocupado já. Então, a segunda coisa, que vem na cabeça. Hoje em dia se fala muito da tal da CILI, né, que é a chance que o paciente tem de autoinduzir uma lesão nos pulmões com esforço respiratório, certo? Olha, gente, CILI existe, a prova está aqui. Isso aqui é um estudo que é do professor Theodor Kolobov. Esse Daniele Mascheroni, um italiano, que era o fellow dele. O que ele fez aqui? Ele pegou ovelhas, olha que interessante. Nas ovelhas, ele injetava dentro do sistema ventricular ácido acetil salicílico para estimular aumentar o volume minuto deles, para deixá-los puxando com drive acentuado, puxando ar de verdade, com fome de ar. Tá? Então, esse é o grupo que evoluiu 12 horas, evoluindo puxando ar com vontade. Esses dois grupos, um foi o grupo controle, que simplesmente ele não injetou AS, e outro ele injetou AS e bloqueou, um bloqueio neuromuscular. Então, eles ficaram com o volume corrente minuto aqui baixinho. No final das contas, aquele grupo que ficou com o volume bem alto, que esse grupo A, olha só que interessante, a maior parte dos animais tiveram uma lesão bem grave dos pulmões. Isso aqui é a história do Pendeluft. Né? Pendeluft do alemão é tipo um relógio de tipo cuco, né, de pêndulo.
que acontece aqui? Essa descrição é do Takeshi, que foi um japonês, foi um dos pós-graduandos do professor Marcelo Amata, com o Edu Leite aqui. Olha só que interessante, quando você pega um doente que ele está na fase inspiratória, no fluxo inspiratório, nas regiões não dependentes, em vez de ele ganhar volume, eles perderam. Nas regiões dependentes, ou seja, lá de trás, dependente do ponto de vista gravitacional, eu estou falando, eles ganharam volume. Então, assim que o doente começa a respirar, que ele contrai o diafragma, o ar se distribuiu primariamente para as regiões lá de trás, dependentes, que estão lá embaixo na curva PV. Só que assim que eles começaram a insuflar, eles tiraram o ar dos grupamentos respiratórios anteriores. Quer dizer, expandiu atrás e murchou na frente. Eles ficavam trocando ar de frente para trás. Isso é o Pendeluft. Isso causa lesão pulmonar? Pendeluft não, mas o que isso expressa é que a gente está abrindo com força a parte posterior, pode ser que realmente cause lesão pulmonar. Então é um marcador paralelo, um epifenômeno para marcar a lesão pulmonar aí, associada ao esforço respiratório. Olha, gente, isso aqui foi feito em porcos extremamente desconfortáveis. Tá? Em relação do Dr. Daniele Mascheroni, eu não sei dizer para vocês visualmente como que era. Esses aqui eu posso falar para vocês. Eram animais extremamente desconfortáveis. Tá? Bom, e aí assim, a gente está falando de Siri, não esqueçam disso. E para o ser humano? A gente já sabe, assim, eu mostrei 2 de pelo menos, são 5 estudos experimentais mostrando que Siri existe. Tá? Siri ou Psili. E no ser humano? A gente não tem nenhum estudo diretamente para falar, olha, se você respirar, deixar alguém respirando com muita vontade, muito tempo, ele vai lesar o pulmão dele. Mas a gente tem dados indiretos. Isso aqui é um estudo francês, assim que você estuba o paciente. Os doentes que começam a evoluir com volume corrente maior que esse grupo aqui de cima, acima de 9,5 ml por quilo, de volume corrente minuto, desculpa, isso aqui de volume corrente, não volume corrente minuto, eles têm mais chance de falhar na extubação. Isso aqui, olha aqui no eixo Y, é a porcentagem de pacientes que falharam na ventilação não invasiva após extubação. Perfeito. Então, você está fazendo muito volume, pode ser que uma das causas disso seja a lesão pulmonar. Um raciocínio perfeito, mas provavelmente esse dente que a gente estubou, se ele está fazendo um volume corrente maior, pode ser que ele tivesse não na hora de estubar mesmo, fosse um dente mais grave, certo? Faz sentido o que eu falei? Então não dá para a gente jurar de pé junto que uma coisa é associada a outra. Desculpa, associada mas uma coisa causa a outra aqui. Lung Safe de novo, mostrando aqui para vocês. Os doentes que têm a relação PF acima de 150, quando eles começam na invasiva, começam entubados, a probabilidade de sobrevida foi igualzinha entre eles. Mas abaixo de 150, olha que interessante, o grupo que foi ventilado de forma não invasiva teve uma chance de morrer maior, ou de sobreviver menor, melhor dizendo. Tá bom? Dado indireto que pode ser que se deixar o dente ventilando espontâneo, isso pode ser que seja prejudicial para ele, causando mais morte. É isso que a gente tem em literatura. Tá bom? Desculpa, tem mais um estudo também do professor Giacomo Bellani, que assim que você estuda os doentes, você vai estudar a pressão pleural, quanto maior a pressão, menor a pressão pleural, ou maior em módulo, maior a chance deles falharem e morrerem. Tá? Também não quer dizer que isso seja que a lesão pulmonar induzida por essa pressão pleural negativa seja a causa de morte, pode ser expressão da gravidade do dente no momento da extubação também. Tá? Bom, tá joia. Tudo isso eu pus, gente, para colocar qual a conclusão sobre Siri. Não dá para dizer muita coisa. Que ela existe, existe. Acho que não vale a pena deixar hoje um paciente à beira-leito olhando para ele extremamente desconfortável, que pode ser que a gente esteja realmente seguindo esse caminho. Mas se aquele doente que está fazendo 9 ml por quilo, 9,5 ml por quilo, confortável assistindo TV, apesar de muito hipoxêmico, precisa parar e pensar no qual vai ser o próximo passo. Tá? Sempre ter dúvida do que está fazendo, nunca certeza. Tá bom? Bom, então falando agora do suporte um pouco mais avançado aqui, né? A gente vai dar oxigênio para o paciente. Basicamente, a gente vai conversar sobre não invasiva, alto fluxo e invasiva. Olha, gente, vocês imaginam que, assim, fazer um estudo, pegar um paciente que chegou lá na sala de emergência, extremamente desconfortável, e randomizar, vamos colocar na não invasiva e entubar, é meio difícil. Mas fizeram. Esse aí que eu estou mostrando para vocês. É o único estudo que foi feito isso. Os doentes todos tinham indicação de intubação para ventilação mecânica invasiva, tá? Do professor Márcio Antonelli. Eles randomizaram, vamos colocar na invasiva, vamos colocar vamos tubar. Todos dos 2 grupos, não invasiva e convencional, melhoraram da relação PF. O grupo convencional teve mais complicações do que o ventilação não invasiva. Tá?
E a mortalidade, onde que está aqui? Está aqui, ó, contando mortalidade, ela foi um pouco menor no grupo não invasivo, mas também nada para a gente concluir com bastante afinco. Ó, se a gente for parar para pensar, até pouco tempo atrás, a gente tinha 2 estudos que captaram um grupo especial de pacientes que são os imunossuprimidos, com AIDS e pós-transplante, principalmente oncohematológicos e transplantes de órgãos sólidos. Tá? Esses 3 grupos foram agrupados nesses 2 estudos que eu estou falando para vocês. O uso de não invasiva de forma insistente nesses 2 estudos, um do New England e um do Blue Journal, foi associado a menor mortalidade. Esses estudos têm mais de 25 anos. Tá? Na atualidade, o que a gente tem? Isso aqui é de VNI versus oxigênio em doentes oncohematológicos, basicamente, do professor Elie Azoulay, que é o primeiro autor, só que é um multicêntrico francês. A probabilidade de sobrevida foi igual nos 2 grupos. Tá? Tem até um discreto sinal aqui, mas, enfim. Isso aqui é intubação, desculpa. A probabilidade de sobrevida foi igual nos 2 grupos. Tá? Que é isso aqui, resumindo. Esse é o RAI. O RAI foi de, assim, o que eu mostrei para vocês foi ventilação não invasiva e versus oxigênio convencional. Agora é catéter de alto fluxo versus a terapia de oxigênio com oxigênio convencional, com baixo fluxo. A probabilidade de sobrevida em intubação é igual nos 2 grupos, gente. Interessante, né? Então, lembra aquela história do cuidado. 25 anos atrás, se a gente evitasse entubar o doente, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, parecia que eles morriam menos. Na Austrália, a gente não tinha esses dados, né? Bom, na Austrália, assim, há tempos atrás, a mortalidade SARA dele já era na casa dos 20%, que está bem longe da nossa, né? Bom, vamos lá, então. E usar CPAP? O doente chegou lá na sala de emergência, a gente pode pôr alto fluxo, parece ser seguro, beleza. E colocar CPAP neles, quando a gente vai falar de ventilação não invasiva. Um dos primeiros estudos que a gente tem é esse daqui, que foi desenhado pelo professor Laurent Brochard. Esse estudo, o que aconteceu? Eu não estou mostrando aqui para vocês, mas os doentes realmente melhoraram da hipoxemia de uma forma mais rápida. Os doentes com insuficiência respiratória hipoxêmica melhoraram da hipoxemia de forma mais rápida do que os doentes que usaram só oxigênio. Mas tiveram um número de paradas cardíacas maiores durante a intubação. Coisa interessante para a gente ter na cabeça. O que acabou, olha que interessante, o grupo que recebeu oxigênio ficou mais tempo internado do que o que recebeu o CPAP, ficou mais tempo internado que o grupo oxigênio. A mortalidade foi igual dos 2 grupos. Então, assim, isso aqui é 2000, tá, gente? Então, só para a gente lembrar, 24 anos atrás, CPAP era uma coisa que era aconselhável não se usar. Agora veio o Recovery AS, né, dos britânicos, plataforma, desenho plataforma durante a Covid-19. E aqui, vejam que interessante. Se a gente for pegar intubação, ela foi menor em quem usou CPAP. A mortalidade foi igual. Quem usou catéter de alto fluxo, tanto intubação quanto mortalidade foi igual. Então, olha só, gente, o suporte já parou de ter um grande efeito, né? Tanto na intubação quanto na mortalidade dos doentes. Interessante, vamos lá. Esse aqui é o Florali. O Florali já tem alguns anos, ele é um multicentro que pegou alguns centros italianos e alguns franceses, é multinacional também. Comparando os doentes com insuficiência respiratória hipoxêmica, alto fluxo, grupo padrão, provavelmente baixo fluxo e máscara, e ventilação não invasiva. O que a gente teve de interessante é que o grupo com alto fluxo intubou menos e teve uma probabilidade de sobrevida maior em 90 dias. Interessante, né? Ó, falei um monte de coisa não tão perdidas, teve uma certa sequência, mas uma série de... Olha, gente, eu acho que eu não mostrei para vocês nem um quinto dos doentes dos estudos randomizados que a gente tem de não invasiva e SENAF aí de CAF nos doentes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Qual que é a conclusão final de tudo isso? Acho que a melhor conclusão que a gente pode tirar olhando para isso é que qualquer coisa parece ser seguro. Desde que a gente consiga oferecer um bom cuidado para o paciente, fique de olho nele. Esse fique de olho nele é quando que a gente vai, então, transicionar do ponto de vista de acender o suporte, de escalonar o suporte, quer dizer, entubar o doente. Basicamente é isso que eu estou falando. Esse aqui é um estudo já bem antigo, do próprio professor Márcio Antonelli. Olha que legal.
Os pacientes que tiveram maior chance, que usaram ventilação não invasiva, que tiveram maior chance de falhar e de serem, consequentemente, serem intubados, tinham 3 características importantes. O SAPS era alto. Quer dizer, tinham outras disfunções. Lembra que quando a gente começou a falar sobre esse assunto, falar sobre hipoxemia, falar sobre conforto, falar sobre outras disfunções e do nível de cuidado que a gente consegue oferecer ao paciente no local, no ambiente que a gente está atendendo, eles são importantes. Olha de onde veio aqui a gravidade. Então, quanto maior a gravidade do paciente, maior a chance de ser entubado. O que é maior gravidade? O doente que está encefalopata, não tem só insuficiência respiratória, tem outras disfunções juntas. Tá? Esse é o doente que talvez seja melhor a gente pensar em entubá-lo mais cedo. Tá? Aquele doente que tem como etiologia da insuficiência respiratória, ou SARA ou pneumonia. Quer dizer, se a gente pega insuficiência respiratória hipoxêmica e pensa não SARA, não pneumonia, o que sobra basicamente é edema agudo de pulmão. Porque o edema agudo de pulmão parece que vai bem quando é invasivo. Tá? Outra história interessante, depois de 1 hora de ventilação não invasiva, os doentes que melhoraram a relação PF. Quer dizer, resposta em curto prazo. Então, isso é uma coisa legal da gente ter na cabeça, né? Se eu tenho um doente com muitas disfunções, talvez seja interessante pensar em entubar mais cedo, tá? Se eu tenho um doente que já tem uma SARA grave, está meio desconfortável, é melhor pensar em entubar mais cedo. Se eu resolvi colocar na não invasiva, tudo bem, põe na não invasiva. O doente não melhorou da relação PF e da frequência respiratória, é melhor a gente pensar em entubar mais cedo esse paciente. Vamos deixar tudo para a última hora, principalmente se essa última hora for de madrugada, né? Bom, uma vez que eu entubei o paciente, como é que a gente vai ventilar? Aí entra, acho que não dá para nunca deixar de citar, é o estudo mais importante dentro da medicina intensiva, que é o ARMA. O ARMA comparou 6 versus 12 ml por quilo de peso ideal dos pacientes. Lembrar que a altura, aparentemente, tem mais a ver com o tamanho dos pulmões do que o nosso peso real. Tá? Um jeito de corrigir isso é pelo peso ideal. Tem vários jeitos de fazer, que o que eles usaram foi a fórmula do NIH. Que ela foi validada, na verdade, no estudo de clearance para fazer dose de gentamicina. Tá? Mas olha que interessante, foram 800 pacientes, 400 no grupo baixo volume, 6 ml por quilo, e 400 aqui no grupo alto volume. Gente, a gente vai falar um pouco disso no final, mas todo mundo aqui ventilou em volume controlado, por um motivo muito simples. Nos Estados Unidos, nessa época, nem todos os ventiladores tinham pressão controlada. Tá? Bom, olha só, uma redução de risco absoluto de chance de morrer durante a internação, de 39,8 para 31, ou seja, 8,8%. É uma monta de efeito monstruosa, muito alta. Tá? Parou no análise interina, é uma crítica. Tá? Outra coisa, veja que os pacientes que estavam ventilando em 28 dias, 45% e 35%. É bastante gente ventilando, isso é SARA de verdade. Tá? Vamos lá. Olha, gente, durante o começo da pandemia de Covid-19, vocês forem pegar lá nas cartas do Blue Journal, eu até recomendo que vocês façam isso, que era engraçado. Foi engraçado. Uma discussão entre o professor Martin Tobin e o professor Luciano Gattinoni, falando, olha, a gente tem que ser rigoroso na ventilação, tem que baixar para 6 ml por quilo, tem que entubar precoce, ideias do Gattinoni. E o professor Martin Tobin, olha, acho que não dá para fazer desse jeito, a gente não vai ter lugar para colocar esse monte de doente, que foi o que aconteceu no começo da pandemia. Né? E uma das coisas que o professor Martin Tobin trouxe foi isso que eu estou mostrando para vocês. Vejam, o estudo comparou 6 versus 12 ml por quilo. Quando eu digo estudo, é o ARMA. Tá? Quando a gente vai ver a distribuição de volumes correntes, eles foram rigorosamente, seguiram 6 e 12 ml por quilo. Só que, isso aqui é um editorial, uma autora que chama Catherine Deans. Ela faz parte do grupo ARDS Network, o grupo que desenhou e executou o ARMA. Olha só o que elas fizeram aqui. Pegaram o banco de dados inteiro do ARMA, só que dos doentes que não foram incluídos. Então, os que foram excluídos incorretamente, etc, etc, tem várias causas aqui. E um número de pacientes expressivo, maior que o número de pacientes randomizados. Olha só, aqui no eixo Y, vocês estão vendo a mortalidade dos pacientes. Aqui pontilhado está o grupo 12 ml por quilo. Esse tracejado aqui embaixo, não contínuo, é o grupo 6 ml por quilo. Essa linha contínua é a média desses que vocês estão vendo. Então, vejam, esse monte de pacientes que não entraram na randomização do estudo ARMA tiveram mortalidade muito parecida com o grupo 6 ml por quilo. Aí fala, pô, Marcelo, mas qual que foi o volume corrente que eles usaram? Tá aqui, ó. Começou de 8,5 até 11 ml por quilo.
Interessante, né? E é claro que isso aqui, assim, olha o título, né? One size does not fit all. A ideia é que, quando os complacentes, olha, gente, só lembrar que 10, 15% dos doentes com SARA, por mais que eles estejam extremamente hipoxêmicos, eles têm complacência normal, isso é esperado. É uma coisa que lá no começo da pandemia, falar, esses doentes são diferentes. Não, não são, já se tinha dados anteriores, e assim, é uma porcentagem pequena, mas 10, 15, não é tão pequeno assim, né? 10, 15% dos doentes têm complacência normal, apesar de estarem extremamente hipoxêmicos e com o pulmão colabado, tá? Então, ó, olhando todos esses dados juntos, a conclusão do professor Martin Tobin foi o seguinte: o que o ARMA mostrou pra gente? Que 12 ml por quilo é ruim. Ponto. Será que 11 ml por quilo é ruim? Será que 10 ml por quilo é ruim? 9 é ruim? 8 é ruim? 7 é ruim? Não sabemos. Aparentemente, para quem tem a complacência normal ou até alta, não vai ser tão ruim assim. Fez sentido isso? Uma coisa para a gente pensar, gente. Assim, não, nada é verdade para um paciente. A gente está à beira-leito com ele. Falar rapidamente sobre driving pressure. Essa casuística do Marcelo Amato, antes da casuística que ele publicou no New England, quer dizer, aqui faltam 2 estudos, que é o Express e o Loves. Contemplava 1.751 pacientes. Ó, gente, é um exercício. Olha só, se eu pego a pressão de platô no paciente com uma SARA e penso em termos de razão de chances desse doente morrer, vocês concordam que toda vez que a gente aumenta a pressão de platô, vai aumentar a chance desse doente morrer? Porque a gente pode estar lesando mais o pulmão, ou o pulmão pode ser mais grave, concorda? Bom, maravilha. Se eu pego a PIP do paciente e vou subindo, olha que interessante, a razão de chance, a chance do doente morrer cai. Mas se eu subir a PIP de um paciente, qual que é a tendência da pressão de platô? Vai subir? Então, ó, vamos fazer, desculpa, eu sei que isso aqui é repetitivo, muitos de vocês já viram esse raciocínio várias vezes, mas toda vez que eu subo a PIP, se a pressão de platô deve subir junto, por que esse grupo de pacientes aqui tende a morrer menos, se a pressão de platô deveria subir? E, provavelmente a pressão de platô não subiu. Quem são os pacientes que a gente sobe a PIP e o platô não sobe, às vezes até cai, e provavelmente leva essa chance de quem está com a PIP mais alta morrer menos? Não são recrutáveis? E hoje a gente tem uma monta de literatura razoável para falar que os doentes que são recrutáveis são menos graves, morrem menos. Maravilha. Vamos lá, então. Isso tudo é para dizer uma coisa. Ó, gente, faz muito sentido ventilar um paciente com uma driving pressure baixa. Faz muito sentido. Mas, às vezes, o preço que a gente paga disso é caro. Tipo pH de 6,9, pH de 7. Então, acho que, assim, é uma variável a ser buscada? Dentro do possível, sim. Lembrando que a gente nunca está ventilando pulmões, a gente está ventilando pacientes. Então tem que olhar o todo do paciente, não só os pulmões dele, tá bom? E a driving pressure, em alguns pacientes, talvez uma boa parte dos pacientes, talvez até muito mais do que a gente acha, está marcando a gravidade dos pulmões. Não a chance dele morrer mais ou morrer menos em relação à ventilação que eu estou oferecendo para ele, tá bom? Sempre que for possível, vamos usar. Mas quando não for possível, gente, não se sintam mal de passar por cima dela. Tá? Bom, até agora o que a gente viu? Ventilar com 6 ml por quilo, quando eu estou ventilando um doente em ventilação controlada, com uma SARA, parece que é alguma coisa útil que pode reduzir a chance desse paciente morrer. Em relação à PIP, foram 4 estudos randomizados, eu estou mostrando o maior deles aqui, a maior não, desculpa, o segundo maior, que é o Loves, que é o estudo canadense, 900 pacientes randomizados. Então vejam, se a gente recrutar um paciente, recrutar e ventilar 6 ml por quilo, com uma PIP mais alta versus não recrutar e deixar a PIP mais baixa, 6 ml por quilo, a chance deles serem estubados com uma relação PF sugerida para estubar um paciente de 150 é igual, num período de 75 dias, e a chance deles morrerem também é igual. Bom, maravilha. Então, o que a gente viu até agora é que, aparentemente, o nível de PIP na média dos pacientes com SARA talvez não tenha tanto impacto em sobrevida. E o volume talvez tenha, sim, pelo menos 12 ml por quilo. Aí vem o estudo brasileiro, o ART, que é o maior estudo de ventilação mecânica da história, da nossa história. Tá? Foram 1.010 pacientes randomizados. Estudo que foi desenhado para mostrar que recrutar um paciente, ventilar com volume corrente mais baixo, titular PIP, seria superior ao contrário disso. Ventilar ARTSNET com PIP baixa. E mostrou o contrário. Tá? Tem inúmeras críticas,
Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os resultados, mas está dado o recado para a gente, tá bom? Vamos lá. Mais uma vez, nem todos os pacientes são iguais. Isso aqui é uma análise do alveolar, que é um estudo do Grupo RDS Network, dos 5 estudos randomizados que eu falei de PIP alta e PIP baixa, esse foi o primeiro deles, tá? Só para mostrar para a gente, existem fenótipos diferentes. Então, aqueles pacientes que têm a complacência menor, os doentes mais graves, esses pacientes parece que a PIP mais baixa realmente é associada a maior mortalidade. Interessante. A gente não sabe em termos de recrutabilidade deles. Isso realmente não foi medido. Mas são fenótipos diferentes. O contrário, os doentes que têm a complacência maior, aí até inverte. A chance da PIP mais alta vai melhor. Tá bom? Bom, falar rapidamente, gente, sobre prona. Prona, acho que assim, é uma coisa que vem na cabeça da gente com uma medida que, assim, certamente vai diminuir a mortalidade do paciente. Eu acho que hoje é o que a gente tem de literatura, mas junto com a literatura a gente tem que ter dúvidas. São 5 estudos randomizados. Eu estou mostrando o segundo deles aqui, que é um estudo multicêntrico francês, do professor Claude Guérin, tá? Foram, olha só, 800 pacientes quase randomizados, a probabilidade de sobrevida foi igual no grupo pronado e não pronado. E veio o Proceva, do professor Claude Guérin, multicêntrico francês, o mesmo grupo, e teve essa diferença absurda de probabilidade de sobrevida. Abriu a curva de uma forma não esperada nem por eles, tá bom? E aqui com um N bem menor, 400 pacientes. Quando a gente pega os 5 estudos juntos, lembra que eu falei para vocês que o professor Claude Guérin era o segundo e o último, que é o Proceva. A meta-análise de dados individuais, de dados cumulativos, para vocês terem uma ideia, quando passou aqui esse aqui é o segundo estudo do professor Gattinoni, que esses 2 estudos foram coordenados pelo professor Gattinoni. Aqui está o Fábio Tacconi, que era o primeiro autor. Só que assim, a meta-análise estava na zona de total neutralidade. A monta de efeito do Proceva foi tão grande que puxou para fora e trouxe para a superioridade a prona. Tá bom? Quais eram as diferenças? Etiologias eram iguais, os volumes, olha só, o volume corrente já em prona veio caindo lenta e progressivamente. Aqui no professor Gattinoni tem um dado bem interessante no texto, que os pacientes que ventilaram com 10 ml por quilo na média, que foram quase todos os pacientes, os que foram pronados tiveram mortalidade mais ou menos 50%, quer dizer, bem menor do que o grupo que ventilou em supino. Interessante, né? Coisa para a gente ter na cabeça. A frequência tende a ser mais alta, o volume menor e o PCO2 maior. O tempo de prona é maior e a hipoxemia era maior também dos pacientes aqui. Então os doentes eram mais graves, só que já em ventilação protetora, e todos foram ventilados de forma protetora. Olha, tem vários jeitos de interpretar isso, gente. Isso não responde porque o Proceva foi tão diferente assim. Veja que os 3 últimos já tinham um tempo de prona relativamente grande. Eu estou falando isso, gente, para a gente ter dúvida em relação ao prona também. Acho que nunca vamos deixar de fazer, principalmente no dente em relação ao PF abaixo de 150. Ou nunca não, desculpa. Quando sempre for possível, vamos fazer. Mas se aparecer um estudo randomizado agora, maior, mostrando neutralidade, a gente tem que dar o braço a torcer que talvez esse resultado seja um mero resultado do acaso mesmo. Tá bom? Bom, vamos lá. Só que a gente está falando de entubar e deixar um dente em ventilação controlada. Olha, a gente vai voltar um pouco nesse assunto um pouco mais tarde, mas isso aqui é o BIRDS. O BIRDS é um estudo que ele foi mostrado para a comunidade em 2017 no Congresso Europeu. É um estudo multicêntrico francês, foram 600 pacientes randomizados. A ideia era ventilação controlada e ventilação espontânea nos dentes com SARA. Basicamente é isso. Vamos lá. Quando eu falo de ventilação espontânea, era bem isso. Eles chamaram de APRV com relação a INZES preservada. Gente, APRV com relação a INZES preservada, quer dizer, tem um para INS, 2 para IS, pelo menos, isso não é APRV, né? Isso é bilevel. Então, assisto controlada com bilevel. Olha, a liberação para ventilação espontânea não foi um negócio assim, vai ventilar espontâneo toda a vida. Não foi bem isso. Eles foram liberando gradualmente que pelo menos 50% do volume minuto fosse de ventilação espontânea. Uma crítica ao estudo. O estudo ainda não foi publicado, gente. Isso lembra muito, acho que todo mundo lembra lá da cardio, os estudos ISIS, né? O ISIS 4, ele já tem 30 anos de término e ainda não foi publicado. E por causa de condições aí, como é que fala? Metodológicas, né? O BIRDS parece estar seguindo o mesmo caminho ali.
Mas, ó, a probabilidade de sobrevida foi igual nos dois grupos. Nos desfechos secundários, tempo de ventilação mecânica, tempo de internação na UTI, tempo livre de ventilação mecânica, tempo livre de UTI, tempo livre de hospital, foi igual nos dois grupos. Das co-intervenções, aí foi diferente. O grupo que ficou em ventilação espontânea, desculpa, teve menos sedação, menos bloqueio neuromuscular e menos hipoxemia. Interessante. Bom, estudo brasileiro, gente, só para a gente concluir aqui em relação à ventilação controlada, assistida, driving pressure, volume corrente, esse é o convênio. Um estudo que foi feito pelo professor Marcelo Amato durante a epidemia, foi a tese de doutorado da Glazielli, isso não é publicado ainda, isso aqui é do banco de teses da USP, esse é acesso livre, tá, gente? Se vocês colocarem no Teses USP e colocar Glazielli e Alcala, vocês acham, ou Marcelo Amato, vocês acham esse estudo fácil lá. Então, olha só, foram 39 pacientes com Covid e 38 todos ventilados. Cadê a relação? A relação PF está aqui, ó. 102, 102. Pacientes hipoxêmicos moderados para importantes, certo? Um SAPS relativamente baixo, né, para média HC, e isso que importa. Olha, tempo de ventilação mecânica foi igual para os dois grupos de pacientes. Mortalidade foi igual nos dois grupos de pacientes, com sinal até... desculpa, o grupo de intervenção aqui ventilava com a impedância elétrica, eram todos recrutados, tempo de bloqueio neuromuscular foi prolongado, foi de 10 dias, tá bom? E tinha mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Bom, enfim, era uma ventilação tendendo a outra protetora. Então, mortalidade foi igual nos dois grupos, tempo de ventilação foi igual nos dois grupos, a única coisa que foi diferente, que eu acho que já é um resultado interessante até. O grupo que ventilou superprotetor precisou de menos tempo e de menos oxigênio. Menos tempo de oxigênio e de menos oxigênio. Tá? De catéter. Eles saíram do suporte com catéter mais rápido. Bom, gente, e além do suporte respiratório? SARA é uma doença sistêmica. É uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. É uma semi-inflamatória local, com descompartimentalização para sistêmica, frequentemente doente em insuficiência renal, como a nossa paciente tinha, frequentemente doentes ficam plaquetopênicas, encefalopatas, etc, etc. Bloqueio neuromuscular, gente. Todo paciente precisa ser bloqueado? Isso faz diferença? Muda a mortalidade? A gente teve um primeiro estudo com a Curacis, que na essência ele foi neutro. Depois das correções para os desbalanços de randomização, ele foi positivo para quem foi bloqueado. Aí veio o PETAL, que é o primeiro estudo do estudo Rose, desculpa, que é o primeiro estudo do grupo PETAL, que é o sucessor da RDS Network, foi um estudo absolutamente neutro. Só que ele tem algumas coisas bem interessantes. Ele foi um estudo pragmático. Tá aqui, ó. Então veja só, nas primeiras 48 horas, que era quando esses pacientes deveriam ficar bloqueados, o grupo que foi randomizado para ser bloqueados, com cisatracura em dose altíssima. Tá? Lembra que o ataque era 50 miligramas e a manutenção era 32,5, 37,5, esqueci o valor. É uma dose que não se usa habitualmente. Né? Olha só, o grupo intervenção não foi 100%, mas quase 100% deles foram bloqueados, quer dizer, seguiram o protocolo. Já o grupo controle, teve mais ou menos 18% deles aqui foram bloqueados. Por que eles foram bloqueados? Porque estavam extremamente desconfortáveis, que tinham fome de ar, que tinham sincronias gravíssimas. Então, assim, quando a gente bloqueia quem está realmente desconfortável, que está provavelmente lesando o pulmão com a sua respiração, parece que é o que precisa ser feito. Você pega um doente que está entregue à ventilação, vamos bloquear só por bloquear? Se eu for fazer isso, eu estou acreditando que o cisatracúrio tem efeito também como droga, sem ser pelo bloqueio, na melhora de sobrevida do doente. E pelo jeito isso não é verdade. Então assim, a gente bloquear quem está muito desconfortável, depois de sedação, vale a pena. Né? Corticoide. Corticoide tem alguns estudos. Eu trouxe o do grupo RDS Network, que ele é mais ou menos pioneiro nisso, né? Então aqui a probabilidade de sobrevida foi igual, mas quem usou corticoide, aqui foi em dose alta, foram 2 mg de metilprednisolona por quilo por 14 dias, seguido de mais 7 dias de 1 por quilo, seguido de mais 7 dias, meio por quilo, 28 dias no total. Tá? Então veja, o grupo que usou corticoide saiu mais rápido da ventilação mecânica e saiu mais rápido da UTI. Interessante. A incidência de paresia adquirida na UTI, fraqueza adquirida na UTI, foi um pouco maior, mas em questão de 3 meses estava todo mundo igual. Tá bom?
Acho que é uma coisa importante para a gente ter na cabeça também. Mais uma coisa importante do estudo com corticoide do grupo RDS Network. Quem recebeu corticoide depois do 14º dia de ventilação mecânica virou ao sinal de mortalidade, quer dizer, aumentou, tá bom? Não é que virou, né? Se tornou evidente como algo que não parece ser muito, que pode ser que tenha risco. Bom, aí vem o FACT, uma vez que a gente pega um paciente, começa a mantê-lo mais próximo do peso seco, o FACT seguia PVC, mas depois olhando para trás, qual que era a ideia? No terceiro dia já estava todo mundo no peso seco, quer dizer, com o balanço hídrico cumulativo igual a 0. Tá? Quer dizer, eles positivavam durante a reanimação e voltavam para o 0 até o terceiro dia. Esse achado do terceiro dia, gente, foi um achado concorrente, não foi o objetivo primário. O objetivo primário foi baixar a PVC para 4 a 6 milímetros de mercúrio. Isso não teve impacto na sobrevida deles, mas quem fez balanço a ponto de ficar no peso seco, saiu mais rápido da ventilação mecânica e da UTI. Bom, vamos lá. Mais uma vez, fenótipos. Os doentes que são mais graves, mais acidóticos, com lactato maior, esse aqui é a análise do FACT, tá, gente? Os doentes que recebem mais volume, mais graves recebem mais volume, morrem mais. Então, aquele doente chega super grave, você fala, esse doente eu vou reanimar com vontade. Isso é o doente que precisa tomar cuidado. Tá? É o doente que talvez não precise receber tanto volume assim. Apesar de ele estar com lactato alto, de ter acidose metabólica importante. Tá bom? Bom, talvez, é tudo talvez. Isso aqui é análise de subfenótipo. Né? A dieta. Dieta que a gente tem dos doentes com SARA. A gente vai falar um pouco depois sobre os antioxidantes, mas o EDEN é um estudo que ele foi, na essência, neutro, do grupo RDS Network também. O EDEN, a pergunta dele era o seguinte, se eu der menos de 20% do total de calorias estimadas para o meu paciente até o 5º dia, e no outro grupo tentar chegar na meta dos 80%, pelo menos 80% do que é estimado, isso vai ter impacto clínico para o paciente? Não teve na sobrevida, tá? Não teve em tempo de internação, mas teve aqui, olha que interessante, o balanço hídrico cumulativo foi menor em quem recebeu menos dieta, que já era de se esperar. O único achado interessante. O estudo em si não traz grandes dados para a gente pensar em massa de pacientes, mas para um paciente que você está tentando evitar positivar o balanço, porque ele tem alguma característica X, Y, Z, que te faz economizar no volume, pensar em economizar na dieta faz todo sentido, uma vez que isso não vai ter impacto em sobrevida desde que o doente não seja desnutrido, tá bom? Bom, outros que já foram estudados. Alta frequência, a gente tem o Oscar e o Ossulate. O Ossulate a HFOV tendeu a vir com mortalidade maior como estratégia inicial para os doentes, não como resgate. Ketoconazol, albuterol, ômega 3 faz parte do EDEN. Na verdade, foi um estudo fatorial que chama EDEN-ômega. Esse aqui é o ômega. Também foi neutro. N-acetilcisteína é neutra. Rosuvastatina é neutro também. Tá bom? Nenhuma dessas intervenções teve algum tipo de impacto. Daqui para baixo são todos os estudos do grupo RDS Network. Bom, na reabilitação. Gente, o doente com SARA, assim como qualquer outro doente crítico, a gente não pode pensar, meu doente foi para UTI, ele vai sair igualzinho que ele era antes. De jeito nenhum. Alguns vão, ainda bem. É isso que a gente procura fazer na UTI. Não é só que eles sobrevivam, é que eles sobrevivam com uma boa qualidade de vida, que tenham capacidade de reabilitar. Já começa daí, nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Né? Quem estudou muito isso foram os canadenses, em especial a professora Margaret Herridge. Olha, esse aqui é um estudo da corte dela, foram mais ou menos 55% de sobrevida. 45% dos pacientes morreram na UTI, morreram no hospital, e no primeiro ano. Depois de um ano, olha só que interessante o peso, eles saíram da UTI na média com mais ou menos 17% de queda de peso. Depois de um ano não tinham recuperado ainda. Interessante. Em relação à prova de função pulmonar, eles recuperam a capacidade vital gradativamente, mas também não é algo grotesco nesse primeiro ano. Tá? Olha a difusibilidade do monóxido de carbono. Os doentes saem realmente de uma média bem baixa em relação ao predito para eles. E recuperam uma monta também não tão grande no primeiro ano. E de funcionalidade, ela acompanhou por 5 anos agora, mesmo grupo, que é o CCCTG, aqui guiados pela professora Margaret Herridge. Olha só, gente, da saída até o 5º ano, ainda morre mais ou menos 20% dos pacientes. Quer dizer, vejam,
sobreviveram mais ou menos 55% dos pacientes que internaram com SARA na rede canadense de medicina intensiva. Desses 55% que sobreviveram, 20% morreram em 5 anos. Interessante. E olha só, o ganho funcional desses pacientes que sobreviveram até o 5º ano. Eles saíram com a capacidade de distância de andar de 6 minutos, que começou a fazer um platô em torno do 2º ano. Quer dizer, foram 2 anos para recuperação para atingir o platô. Isso é de capacidade e funcionalidade. E olha, gente, hoje a gente tem um tanto de literatura que é interessante. A gente recupera a força antes do ganho de massa muscular, antes do ganho de peso, antes do ganho de circunferência de músculo medido pelo ultrassom. Tá? Então é uma coisa interessante para a gente ter na cabeça também. O SF-36 é um score de qualidade de vida que tem 9 dimensões, que eles são grotescamente divididos em 2. Uma que são as dimensões mentais, que é o MCS aqui, e as outras são as dimensões físicas, que é esse PCS. Olha que interessante, nesses 5 anos de evolução, a capacidade física dos doentes sai baixa, lembra que eles vão ganhando, pelo menos na capacidade de caminhar, eles fazem um platô em torno do 2º ano aqui. Capacidade mental já sai na faixa de normalidade. É estranho dizer isso, né, gente, mas dos mais idosos, principalmente, tanto britânicos quanto alemães, os doentes, quando sobrevivem, saem da UTI, todos precisaram de droga e ventilação mecânica, e a maior parte deles de diálise, isso que estou falando para vocês, quando eles têm alta do hospital ou têm alta da UTI, eles acham, eles pensam, eles têm o estado mental que depois da alta da UTI eles estão melhores do que estavam antes de internar. Apesar da capacidade física ser muito parecida com essa que eu estou mostrando aqui para vocês, baixa. Tá? Aí é uma coisa para a gente pensar, né? O que será que é importante? O que a gente acha do dente ou o que ele acha dele? Mas enfim. E assim, chegou a atingir aqui a normalidade, ou talvez, não dá para dizer que foi consistente com a normalidade do ponto de vista físico, no 5º ano. Olha, gente, isso aqui é importante a gente saber? É. Por quê? Por vários motivos. Um deles, para a gente ser honesto com a família. Né? Você interna um paciente grave, como a Sara, fala, não, daqui 6 meses está tudo bem, a chance existe, mas não é grande. Tá? Bom, e do ponto de vista cognitivo? Isso aqui é o EICOS, que é o segmento dos doentes do FACT, que é aquele estudo que eu mostrei para vocês de balanço hídrico liberal ou restritivo. Quando a gente fala de função executiva, quer dizer, de capacidade de resolver problemas, de tomar decisões, mais ou menos, se a gente for contar aqui na média, assim, vai chegar aqui até 65% dos doentes têm algum grau de disfunção executiva. São coisas que a gente vai lá, mede força do paciente, conversa com o paciente, a gente não pega. Aí dá um problema para ele resolver, as coisas começam a ficar meio diferentes. Cognição é importante, gente. Tá? Lembra que assim, para retorno no trabalho, em 1 ano, nem 50% dos doentes retornaram ainda nos países desenvolvidos. Tá? Só um exemplo disso foi a Austrália durante H1N1. Lembrar que os pacientes que precisaram de ECMO lá tinham a idade média mediana, na verdade, de 36 anos. Foram 68 pacientes ao mesmo tempo. Tá? Então, de 36 anos, todos trabalhando, em franca fase produtiva da vida. Você fala assim, em 1 ano, acho que está todo mundo encaminhado. Então, 1/3 deles só tinham voltado para o trabalho 1 ano depois. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia da gravidade que a gente está conversando aqui. E do ponto de vista de memória, de raciocínio, bom, enfim, tudo que que envolva essas 2 grandes esferas, isso chega a 70% dos doentes chegam com... Isso aqui são 2 anos, não falei isso para vocês. O EICOS seguiu por 2 anos os pacientes. Tá? Agora, se vocês forem reparar, aqui tem um liberal conservador, liberal conservador, liberal conservador. Isso aqui, esse estudo avaliou 75 pacientes dos 1.000 que foram randomizados no FACT. O grupo que fez o balanço conservador teve mais disfunção cognitiva. Tá? Só para dar um tiro no meu pé, que eu estava falando bem de não fazer balanço positivo, mas tem que ser honesto. Existe essa possibilidade de a gente prejudicar os doentes nesse sentido também, tá bom? Bom, então, gente, de uma forma geral, para a gente manter um estado mental quando está avaliando um paciente grave que está hipoxêmico. Tá? Uma vez que ele está hipoxêmico, vamos pensar em SARA. Se eu for pensar em SARA, vou tentar fazer o diagnóstico, do jeito que a gente viu, ou coximetria, se não tiver condições colegadas, se tiver condição colegadas, perfeito, mas estou usando catéter
Tipo óculos. Bom, pega lá a escala do app que vamos ver quanto que está entrando de FO2 por eles. Todos os estudos, inclusive Kigali, vieram dessa forma. Bom, fiz o diagnóstico de SARA. Bom, vamos dar o suporte que o doente precisa e pensar se tem alguma coisa para se tratar como causa de base. Se tiver, aí vamos avaliar no paciente conforto, hipoxemia, outras disfunções e o nível de cuidado. Por que isso? Pensando na possibilidade do que eu vou fazer em termos de suporte a partir de agora. Sempre junto, evitar o balanço positivo. Pensar em corticoide. Lembrar que os grandes estudos que a gente tem estavam todos os doentes entubados. Aqui a gente não está falando de doente entubado ainda. Olha, gente, eu estou falando de todos os estudos, tirando o recovery do COVID. Lá tinha um doente com catéter. E só lembrar que no recovery, os doentes que estavam usando, não estavam usando oxigênio e receberam com COVID-19, tá? Infectados pelo SARS-CoV-2. Os que usaram oxigênio, que usaram corticoide sem usar oxigênio, o sinal foi o inverso, de aumentar a mortalidade deles. Então tinha que estar usando oxigênio. Hoje, tem que estar usando oxigênio para dar corticoide para um doente com COVID. Então, o que a gente está falando, está interrogado aqui, porque assim, todos os estudos, tirando o recovery, e os doentes com Covid, desculpa, de uma forma geral, não necessariamente, tirando os do Covid, os doentes estavam entubados, tá? E tem um grupo de pacientes aqui que o que a gente tem, não tem estudo randomizado, aliás, até tem, que é neutro, mas é pequeno. O que a gente tem são estudos com associação, os doentes com H1N1. Os doentes com H1N1, aparentemente, quando você dá corticoide, existe uma associação com a chance maior deles morrerem. Mas, gente, é associação. Então, se precisar dar, por exemplo, quando a gente está no franco broncoespasmo, ou qualquer outro motivo que você acha que tem que dar corticoide, acho que não tem que ter peso no coração. Se o doente tem H1N1, está infiltrado hipoxêmico, você pode pensar. Eu posso dizer para vocês que tem pessoas que acho que têm bastante bagagem para tomar uma atitude, por exemplo, a RO usa corticoide para H1N1. Eu falo, a gente não tem evidência para não usar, eu vou usar. Eu acho que é uma voz para a gente escutar, né? Bom, então assim, a gente avalia esses pontos. Se o doente está desconfortável, muito hipoxêmico, tem muitas outras disfunções, o nível de cuidado não vai ser dos melhores, talvez seja melhor entubar esse paciente precoce. Se não, dá para levar com oxigênio-terapia, como aumentar aí a quantidade de oxigênio gasoalveolar. Se o doente piorar nesse estado, partir para a ventilação mecânica. Na ventilação mecânica, uma vez entubado, nem todo mundo precisa ventilar de forma controlada, certo? Eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso também. Se der para ver como é que o paciente... Às vezes o dente está super desconfortável, é entubado. Você colocou o dente de ventilação mecânica, sobe um pouco a PIP, corrige a hipoxemia, uma parte razoável deles vai ficar confortável depois disso. Se ele estiver confortável, der para ficar em ventilação espontânea, beleza. Quanto que eu vou chamar de volume corrente seguro para esse paciente? Gente, isso não existe. Tá? Então, se o dente ficar com 8, 9 ml por quilo, mas ele está conversando com você, assistindo TV, você fala, mas está na fase aguda da SARA, eu vou te sedar, paralisar. Lembra que ventilação mecânica é suporte, gente. Não é nenhuma intervenção modificadora de doença. Ele só aumenta o tempo até a morte do paciente para dar um tempo dele, ou da gente tentar evitar a morte. A função nossa é tentar ajudar nisso. Tá? Se ele estiver confortável, então pelo menos dúvida do que fazer a gente tem que ter. Tá? Vou ficar olhando toda hora esse paciente. Tá? Porque daqui a pouco você está na dúvida, ele começa a melhorar, acho que ele começa a responder para a gente. Né? Se começar a piorar é outra história. Também respondeu para a gente. Bom, se for ventilação controlada, tentar os 6 ml por quilo. Nisso, o dente ficou mais hipoxêmico, bom, posso avaliar usar a PIP mais alta. A prona, principalmente para os doentes com relação PF abaixo de 150, ou até um pouco acima disso, se o dente tiver uma disfunção grave de IVD, por exemplo, são coisas que dá para a gente tentar pensar. Se o dente estiver extremamente desconfortável, lembra do pragmatismo do Rose. Pensar em curarizar esse paciente talvez seja interessante. Né? Se o dente estiver extremamente hipercápico, bom, beleza. pH está acima de 7,2, maravilha. Agora, dá para subir a frequência? Até 35, pelo menos? Beleza, vamos tentar. Até 40? Perfeito. Até 60? Perfeito. Mas só lembra que quase todos os estudos com ventilação mecânica usaram até 35, exceto o Marcelo Amato, que foi até 30 de frequência. Tá bom? Bom, subir o volume para 8 ml por quilo ou até mais do que isso, não se esqueçam, gente, vocês estão ventilando um paciente, não os pulmões dele. Tá? Então, só os pulmões dele. Então, se nesse momento a gente está com pH de 6,9, com pessoas 2 de 120, acho que vale a pena estourar um pouco o volume corrente dele, certo? Reduzir espaço morto.
Quer dizer, tirar lá o HME, tentar a modificação ativa, tentar reduzir o circuito na sua totalidade, talvez seja uma coisa interessante. Tá? Diminuir a produção de CO2, controle de temperatura. Sempre tome cuidado com isso. Né? O raciocínio de a gente baixar a temperatura no paciente, pelo fator de Van 't Hoff, diminuir a taxa metabólica, para cada grau diminuir 7 a 10% da produção de CO2, é muito lógico, desde que o doente não tenha microchiver, não tenha microtremor. Se ele tiver tremor, como frequentemente acontece quando a gente põe água fria, etc., etc., tenta métodos físicos, isso pode ser que aumente a produção de CO2 deles. E depois vem a chance aí da gente fazer bicarbonato para chegar no pH de 7,2, né? Nesse meio tempo, gente, a gente está sempre visando a melhora com boa qualidade de vida. Mas olha, nos países desenvolvidos, a chance desse doente morrer já é grande. Lembrar que a sobrevida, a mortalidade, desculpa, do estudo ART já foi na casa dos 55%. Então, assim, no Brasil, a chance desse doente morrer é mais ou menos jogar a moeda para cima. Então, assim, chamar a família, conversar com eles, deixar todo mundo da equipe, a gente, sabendo que a chance desse doente morrer é grande, isso é o mínimo que a gente pode fazer, certo? Deixar a família mais perto possível, não precisa ficar batendo nessa ideia, mas todo mundo tem que saber disso. E aqui tem uma coisa importante, que é essa palavra, sequelas. Assim, no momento correto, claro que não é para a gente chegar a despejar más notícias para os familiares, né? É sempre bom que eles saibam da possibilidade do que eles podem passar daqui a 1 ano, 2 anos, tá bom? Acho que é honesto da nossa parte dizer isso. Bom, então, só para concluir, é uma síndrome inflamatória local sistêmica, a gente só oferece suporte. Importante, talvez, seja tratar a causa básica, sendo que acho que a maior parte das causas básicas a gente não tem como tratar. Quando for ventilar controlado, tentar respeitar os 6, ou pelo menos não chegar nos 12 ml por quilo ali, né? Tentar respeitar os 6. E lembra dos adjuntos. Tentar não positivar muito balanço, bloqueio neuromuscular para os doentes muito desconfortáveis, os corticoides, faltou uma vírgula pronta. A gente só fazer uma observação. E se eu baixar esse paciente para 5 ml por quilo, 4 ml por quilo, o que vocês pensam disso? Estamos chegando no nível ultraprotetor. Por que 6 ml por quilo? 6 ml por quilo é o que mais parece com o que é nosso fisiológico. Lembrar que na história da ventilação, a gente herdou a ventilação da epidemia de pólio com 12 ml por quilo, na verdade 15 ml por quilo. Né? Só que a gente extrapolava isso para uma doença que perdia vulnerada dos pulmões. E se eu tentar baixar para 5 ml por quilo, 4 ml por quilo? Faz todo sentido, vocês concordam? Mas os 2 grandes estudos que fizeram isso, tá? Um que foi o REST, que usou um decapenizador, então isso já pode ter atrapalhado um pouco. O sinal foi para aumentar a mortalidade. E outro foi o VT for COVID, que acho que vocês já discutiram aí também, que o sinal foi para aumentar a mortalidade também dos pacientes. Então, acho que se der, beleza, mas acho que não é uma coisa para a gente ficar obcecado por isso de jeito nenhum, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Vocês têm alguma colocação? Diga. Você costuma fazer o conforto na prática? Ó, cara, só lembrar, o Recovery usou 6 miligramas. Por quê? Por motivo simples, a ampola no Reino Unido é de 6 miligramas. Então, estudo é pragmático, vamos falar 6 miligramas para todo mundo. Bom, a gente tem ampola aqui de 1 e acho que de 4, né? De 4 miligramas, que é o mais frequente. Você quer dar 4, quer dar 8, cara, com dexametasona? Faz isso. Quando o dente é muito ruim, eu costumo seguir o que o grupo RDS Network fez, que eles não foram os pioneiros. O pioneiro foi um italiano radicado nos Estados Unidos que chama Gianfranco Berti-Meduri, que eram 2 por quilo, 1 por quilo, meio por quilo. Tá? Mas assim, aumenta o trabalho de enfermagem, tudo. Se você está numa situação que, assim, é escasso de recurso humano, cara, faz dose única de dexametasona. O Dexaards é um que fazia 20, depois 10, né? Então, 25 dias e mais 10, 5 dias. Né? É uma coisa que dá para se usar também. Então, acho que não tem uma receita fechada. Né?